Bom dia, primeiro ano. Gente, olha só, bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Podem responder pelo chat. Outra coisa que eu vou falar, caso alguém tenha alguma dúvida, você mesmo pode desativar o seu microfone, porque vocês são primeiro ano, vocês são ensino médio. Então, eu vou pegar e vou... por enquanto, vocês fiquem com o microfone desativado. Só que eu vou tentar fazer uma aula com bastante interação. Então, caso vocês queiram me fazer uma pergunta, eu prefiro até que vocês me respondam me perguntem pelo microfone, para eu não ter que ficar indo para o chat toda hora. Mas caso tenha necessidade, tá bom? Antes de mais nada, eu queria falar que estou com muita saudade de vocês, tá? Vamos lá, né? Caso tenha alguma falha, gente, vocês me desculpem, né? Porque eu estou numa interação, num intensivão com esse aplicativo aqui, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo, né? Ontem eu já dei aula e vamos ver aqui. Turma, vocês estão vendo alguma coisa aí? Vocês estão vendo algum slide de PowerPoint? Alguém desativa o microfone para mim e responde, por favor. Professor, tá tudo preto. E agora? Tá tudo preto ainda. E agora? Agora foi. Foi? Tudo certo. Foi. Então tá, turma, olha só, então eu vou começar já o conteúdo, né? Nós vamos falar de... Vejam bem, a gramática, ela se divide em 4 partes, né? A primeira parte que a gramática se divide é a fonética, a fonologia, quando nós estudamos tonicidade, os sons em si, né? Então, quando a gente classifica a palavra em paroxítona, proparoxítona, ditongação, tem a parte da morfologia, que nós vamos estudar a estrutura e formação das palavras e as classes gramaticais, ou seja, todas elas, né? Adjetivos, pronomes, verbos, conjunções, interjeições, numerais, artigos. Existe a parte da sintaxe, que vocês bem sabem, que são os sujeitos, os adjuntos, os predicados, os predicativos, as orações subordinadas, a sintaxe de regência, a sintaxe de concordância, a sintaxe de colocação de pronome. E existe a última dela, que é a semântica. A semântica, turma, ela vai estudar a significação da palavra, né? Como que eu vou usar uma palavra em um determinado contexto situacional. Então, no livro, todas as explicações, gente, que estão nos slides, estão do livro de vocês, né? Então, a primeira questão é nós sabermos o que é a semântica, né, na verdade. O que é que estuda a semântica? Então, aqui está dizendo que é o estudo da significação das palavras, expressões e enunciados que constituem os textos. E aí, turma, exemplo, você está com dúvida nessas palavras, como usar essas palavras, na significação das palavras. Onde que nós vamos procurar essas palavras? Nós vamos procurar essas palavras em dicionários. Só que dentro do dicionário, quando eu vou procurar a significação de uma palavra, tem várias significações.
Essas significações e esses significados eu chamarei de acepção semântica. Então, exemplo, tem aluno que... Por que às vezes, quando algum professor pede para que um aluno procure uma palavra em um dicionário, o aluno ele não quer ter trabalho para poder copiar a resposta se ela for maior. Ele vai na resposta menorzinha do verbete e copia. Aí o professor, não, está errada. Por quê? Porque tudo vai depender do contexto. Exemplo, gente. No livro de vocês, o exemplo que ele deu que está no dicionário é a palavra ligação. Eu peguei a palavra dormir. Então, vamos ver as significações, as informações e as acepções semânticas que a palavra dormir pode ter. Exemplo, o número 1. A cada número que tem no dicionário, turma, é uma acepção. Acepção semântica. Esse nomezinho é bom vocês guardarem, hein? Então, vamos lá. Dormir. Primeira acepção, descansar em estado de sono, adormecer, que é o contrário de acordar. Acepção 2, perder a sensibilidade de partes do corpo. É quando nós mesmos falamos, numa questão de conotação. Nossa, ele tá com a perna adormecida, ele não está sentindo a perna. Terceira, existir, mas não se manifestar. No peito a saudade dorme, mas numa visão poética, né, turma? Conotativa. E por último, está se referindo... Por último, não, desculpem. Descuidar-se, distrair-se. Nós usamos muito essa expressão, né? Quando alguém está distante, não está prestando atenção. Ô, fulano, você está dormindo? Acorda, fulano. E a quinta, por último, que está relacionado a ter relação sexual com alguém. Geralmente, se você chegar e falar, Antônio dormiu com Maria. Nesse sentido, pode ter a denotação que realmente é o ato de dormir e descansar, mas como pode ser que alguém teve alguma relação sexual com alguma pessoa. Geralmente, essa expressão, a 5, turma, foi usada já tem um tempinho. Ela já está em desuso, mas geralmente vovô, bisavó usam esse termo ao falar. E geralmente o pessoal do interior usa muito esse termo também. Vamos entender a diferença de léxico, não é léxico não em primeiro ano, é léxico e vocabulário. O que é o léxico? Exemplo, nós falamos português, o nosso código é o português. Dentro desse código existem conjunto de todas as palavras que esse idioma pode nos permitir, que pode nos disponibilizar. Só que tem palavras, turma, porque o léxico ele é tão farto, tão grandioso, que nós não temos noção que exista, né? E aí, turma, tem o vocabulário, que o vocabulário é o conjunto de palavras e expressões que cada falante seleciona do léxico para se comunicar. Ou seja, nós somos indivíduos, cada um tem uma fala, né? Porque a nossa fala é particular e a língua é coletiva, é universal. Então, faz com que nós tenhamos o nosso vocabulário. O vocabulário de uma criança de 5 anos é diferente de uma de 10, que é diferente de um garoto de 15, que é diferente de um de 20, que é diferente de um de 40, que é diferente de um advogado, e por aí vai indo. Sinônimos, né? Turma, se eu estou falando de significação de palavras, eu tenho que entender o que são sinônimos. Sinônimos vocês já sabem desde sempre, né? Essa palavra acompanha vocês desde sempre. Então, turma, no ensino médio, nós vamos chamar o sinônimo de sinonímia. Então, olha só, qual é a definição do livro sobre sinônimos? São vocábulos que, empregados em determinado contexto, tudo vai depender do contexto. A palavrinha mágica para se estudar a língua portuguesa é contexto. Tem o mesmo significado ou significados semelhantes. Então, olha só, turma. Essa foto aqui eu extraí do livro de vocês. Então, fala assim, note pela definição que só é possível perceber se duas palavras são ou não sinônimas, se elas estiverem contextualizadas. Observe nestas frases. A falta uma das provas elimina o candidato do processo seletivo. A falta de uma das provas exclui. Então, eliminar, né, o verbo elimina, está sendo sinônimo com exclui.
Agora, veja a diferença. Nos rios, a ação química desse poluente elimina várias espécies aquáticas. Nos rios, a ação química desse poluente exclui várias espécies aquáticas. Então, olha só, turma, na primeira, o elimina, a significação é mata, né? Extinguir. E já na segunda, é não atua sobre, não prejudica. Campo semântico. Turma, lembram dessa palavra, dessa expressão campo semântico? Então, olha só. Exemplo, eu estou num circo, né? Vamos dar o exemplo do circo. No circo eu tenho equilibrista, eu tenho trapezista, eu tenho palhaço, eu tenho mágico, eu tenho o globo da morte, eu tenho picadeiro, eu tenho público. Todas essas palavras fazem parte de um mesmo significado, que é o circo. O nome disso é campo semântico. Então, olha a definição: é todo conjunto constituído por palavras e expressões que, em função do contexto, têm como um mesmo significado geral. O livro de vocês, turma, deu o exemplo. Morrer. Morrer é a mesma coisa que bater as botas, que falecer, que findar, descansar para sempre. Olha que coisa horrível, gente. Vestir o paletó de madeira, quer dizer, o caixão é feito de madeira, então se eu falar que alguém vestiu o paletó de madeira, significa que alguém morreu. E esse é mais bonitinho, encontrar-se com Deus. Fazem parte do mesmo campo semântico. Essa matéria é boa. Virar estrelinha. Quê? Quem está falando? É Hugo, né? Não é Hugo? Virar estrelinha. Virar estrelinha também. Virar estrelinha também faz parte do mesmo campo semântico. Então, aí, gente, estou vendo aqui o chat, né? Porque eu vou virar blogueiro, eu tenho certeza que eu ainda vou virar um youtuber, né? Então, sei lá, tinha que ser, bater as botas. Estou vendo que vocês estão gostando, né? Exatamente isso. Foi o Hugo que falou virar estrelinha? Foi, né? Isso só pode ser o Hugo, né? Ninguém mandou falar, porque eu ia falar, né? Não, olha só, vocês podem falar, o negócio é não falar ao mesmo tempo, tá? Eu não me incomodo com isso. Então, olha só, turma. Opa. Ó, agora, vamos entender o que é sentido genérico e sentido específico. Olha só, turma, vamos pensar comigo. Eu tenho Ipanema, Copacabana, Urca, Botafogo, Barra da Tijuca, PP, do Diabo, Flamengo, Boa Viagem. Tudo isso são nomes de praias, ok? Então, eu tenho os nomes das praias e eu tenho o que aqueles nomes todos representam, que são praias. Outro exemplo, turma, eu tenho abacate, abacaxi, manga, maçã, morango, uva, pera. Tudo isso são nomes de frutas. Calma aí, deixa eu ver o que vocês estão me chamando nesse chat, né? Rafael Duque, suicidar-se já está num outro campo semântico. É outra coisa. Só um minuto. Turma, então aqui no livro ele está falando de afuá, né? No caso, afuá é o nome de uma cidade. Então, o nome de uma cidade é um sentido mais específico. Então, exemplo, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Florianópolis, Rio das Ostras, Búzios, tudo são nomes de cidades. Então, no caso, quando são os nomes das cidades, eu tenho um sentido mais específico. E quando eu tenho o nome cidade, eu vou ter um sentido genérico. Exemplo, ele está falando da palavra veículo, né? Veículo seria o sentido genérico de quê? De bicicleta,
de caminhão, de carro, de ônibus, que seriam já o sentido específico. Só um minuto. Então, olha só, turma. Quando eu tiver, né, deixa eu ver aqui. Ô, gente, ó, vamos parar com esses nomes bobos aí no chat, tá? De ficar lerdão, tô vendo seus essas coisas de ficar não sei o quê, não sei o quê, que eu quero falar é de gramática, tá? Essas coisas vocês deixam depois pro WhatsApp de vocês. Eu, hein, cada um com isso. Deixa eu voltar aqui. Aí vocês me chamam, eu tô achando que é uma coisa séria, é bobagem. Olha só. Então, vamos falar de hiponímia e hiperonímia. Então, turma, hiponímia e hiperonímia são novidades para vocês, né? Por quê? Hiponímia, vamos entender o que é isso. Então, se eu tenho o nome da cidade geral, é o hiperônimo. Se eu der exemplos dos nomes das cidades, eu terei um hipônimo. Exemplo, turma. Maçã, banana, abacaxi são hipônimos. Qual seria o hiperônimo? Frutas. História, biologia, geografia, gramática, educação física são hipônimos. Qual seria o hiperônimo? Disciplina. Marcos Rodrigues, Elite, Salesiano, Colégio Francisco de Assis, tudo isso seriam o quê? Hipônimos. Qual seria o hiperônimo? Colégios, escolas. Gente, o que são antônimos, né? Os antônimos são vocábulos de sentidos opostos. Seriam oposições, coisas que vocês também já conhecem de longa data, né? Vocábulos de sentidos opostos. Um dos exemplos que o livro de vocês deu, turma. Tumultuavam seu coração um profundo amor e um contido ódio. Ou seja, amor é contrário a ódio. Turma, agora eu preciso de atenção de vocês, tá? Matéria nova, nós tivemos o hiperônimo e o hipônimo, agora vem até o homônimo. Então, são palavras, são muitos detalhes, né? O que são homônimos? São vocábulos diferentes que têm vocábulos, palavras, né? São vocábulos diferentes que têm ele se divide em 3 turmas, tá? Então, olha só. Mesma grafia e pronúncia. Quando eu tenho uma palavra que tem a mesma grafia e pronúncia, eu vou chamar de homônimos perfeitos. Quando eu tiver uma palavra com a mesma grafia apenas, eu terei homônimos homógrafos. E, por último, quando eu tiver somente a mesma pronúncia, eu terei homônimos homófanos. Aí, turma, matéria nova, hein? Ó, então, vamos para a mesma grafia e pronúncia, que são homônimos perfeitos. Eu tenho a palavra cobre. Olha só, turma. Cobre de um lado e cobre do outro. Só que um cobre é metal, que é substantivo. É o metal que a gente estuda na química. E eu tenho o cobre do verbo, ou seja, o cordão do rapaz é feito de cobre. Então, no caso, eu vou ter um substantivo. A mãe cobre o filho. No caso aqui é o verbo. Certo? Então, vocês vejam que a grafia, a escrita é a mesma e a pronúncia também, o som, turma, é o mesmo. Cobre e cobre. Agora vamos para os homônimos homógrafos e baixos. Professor, seria válido também para manga? Também. Manga também. Também serve. No caso, a questão polissêmica, né? De polissemia, uma palavra com vários significados. Sim. Agora, deixa eu ver aqui. Vocês estão me chamando nesse chat maravilhoso, né? Respostas online. Então, aí, vou voltar aqui. Opa.
Então, turma, eu tenho a mesma grafia apenas, né? Agora eu vou ter a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, mas eu vou ter o som. O som é diferente. Então, olha só. Eu tenho a palavra molho. Ó, vocês estão vendo que o O com circunflexo está entre barras. Molho. Molho, no caso, o molho de tomate, né? O molho do tempero para comida. O molho. E eu tenho molho. Esse molho é aberto. O molho, gente, eu posso ter molho substantivo, que é o molho de Chaves. Eu posso ter eu molho a roupa, né? Então, vocês percebam que, no caso, eu tenho a mesma grafia, somente a mesma grafia, porque o som é diferente. E vamos ver, por último, que é a mesma pronúncia apenas, que são os homônimos homófanos. Então, olha só, turma, eu tenho sexta com C e eu tenho sexta com S. O sexta com C, o objeto para eu poder armazenar algo. E eu tenho a sexta com X, né, com S, desculpem. Primeiro com S, né, e o X é no meio, eu fiz confusão aqui, eu vou explicar. Que pode ser um numeral e que pode ser até mesmo, né, gente, um substantivo, que é um nome de um dia da semana. Mais uma palavrinha nova para a gente. Parônimos. Turma, parônimos é maravilhoso, porque olha só, são vocábulos semelhantes na pronúncia e na grafia. Eles são semelhantes tanto na pronúncia quanto na grafia. Então, eu tenho uma palavra emergir. Olha só, turma, começa com E, que o emergir é subir, aparecer na superfície. Como também eu tenho a palavra imergir, com I, que é afundar. O livro deu um outro exemplo, turma. Esse exemplo é fantástico. Olha só. ONU propõe plano de combate ao tráfico de armas. Tráfico, nesse caso, é o comércio ilegal. Como eu tenho rodovias, terão aumento intenso no tráfego. Tráfego, trânsito e movimento. Turma, sem dúvida vocês já ouviram alguém trocando esses parônimos, né? O livro de vocês, turma. Cuba, me responde aí. Cuba, você está me ouvindo? Sim, tô ouvindo sim. Você está com o livro aberto? Tô, mas na página errada. Está na página errada? Gente, vocês podem colocar o livro na página 169, 169, por gentileza, primeiro ano. 169. Quem estiver com o livro, quem não estiver, acompanha por aqui. Achei. Todo mundo achou o livro na página 169? Sim. Achei. Cuba, você pode fazer o favor de ler para mim esse quadro verde? Ó, cada O quadro verde? Cada um lê um. Primeiro, o Cuba lê o discriminar. Vai, Cuba. Cada um vai seguindo a ordem. Ok. Discriminar, absolver. Discriminar, distinguir, separar. Ok. Quem pode ler o outro? O Hugo pode ler? Eminente, ilustre, importante. Iminente, que está para acontecer. Vai, Kaique. Lê para mim, por favor. Mais alguém pode ler, gente, por favor? Flagrante. Evidente no ato. Flagrante. Perfumado. Ok. Quem mais pode ler para mim, por favor? Infringir, né? Eu tenho desobedecer e desrespeitar. Infligir, aplicar uma pena ou castigar. Agora, olhem essa, turma. Reparem esta aqui. Mandado, que no caso é a ordem judicial. Eu tenho mandato, com T de tatu, que seria o tempo de cargo público. Lê para mim, Duque, a próxima, por favor. Rafael Duque. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Ok. Lê a próxima, Eduardo, por favor. Vultoso, volumoso e vultuoso, inchado. Ok. Ana Beatriz está aí na sala? Tô sim. Oi, Ana. Lê para mim, por favor, meu anjo. Peão,
cavaleiro, peão, brinquedo. Gente, essa do peão, essa do ratificar com retificar, do mandado com mandato, discriminar e discriminar, o flagrante do fragrante, fragrância, né? O fragrante da fragrância do perfume, gera muita confusão. Não sei se vocês já perceberam isso quando... Obrigado, tá? Vocês foram lindos, como sempre, né? Por isso que eu estou bonito desse jeito, né? Porque eu me deparo com vocês, aí reflete, né, essa coisa. Bom dia, professor Ronaldo. Bom dia. Quem está falando? Lidiane? Suzana. G. Bom dia, Bom dia. Suzana. Tudo bem? Tudo bem, você está muito bonito. Ah, muito Tá bom. vendo, Suzana? Tá vendo eu lendo, Suzana? Isso é a Maria Eduarda, né? É, tá vendo, Suzana? Gente, a Suzana está na sala. Misericórdia. G. Entrei. Sou assim, qualquer lugar eu tô aparecendo. Eu tô com medo de você, porque você está virando... Saio até do bueiro. Fantasma. Eu não vou falar mais. Se você ficar quieto, chama o fantasma. Chama a Suzana, que ela vai aparecer para te pegar. E é do nada, que ela chega do nada. Tá, olha só. Pode continuar a aula. Vamos continuar a aula. Então, agora... Gente, o parônimo, todo mundo conseguiu entender qual seria a significação? Então, eu tenho vocábulos semelhantes na pronúncia quanto na grafia. Turma, não vamos esquecer que a pronúncia está voltada para o som e que a grafia está voltada para a escrita. Tanto que, se a gente parar para pensar, vamos pegar aí a geografia. Grafia escrita. Geo, terra, escrita da terra. Caligrafia. Também eu tenho a questão da grafia, do prefixo grafia, que vai gerar a questão da escrita. Turma, agora olha só, na página 170 tem alguns exercícios. O que eu vou fazer? A gente pode chegar a um denominador, fazer o exercício junto, porque senão, como exercício de aula, é melhor a gente fazer junto e raciocinar, tá? Então, tem algumas atividades da página 170. Todas as atividades são do livro, tá, turma? Então, olha só. Cuba, leia aí para mim, por favor, com aquela entonação que você sabe. Obrigado. A primeira questão? Isso. Tá bom. Texto e responda aos itens A e B. O técnico foi dispensado do clube por conta de uma série, ou melhor, de um encadeamento de problemas que tornaram impossível sua permanência no comando do time. Ok. Letra A. Não, Ah, só tá. um minuto agora. Então, olha só, turma. Eu tenho a palavra clube e eu tenho a palavra time. Quando eu falar clube, eu vou a um clube. Então, num clube, eu tenho a equipe de basquete, eu tenho a equipe de natação, eu tenho a equipe de futebol, eu tenho a equipe de handebol, eu tenho a equipe de voleibol, eu tenho a equipe de ginástica rítmica. Tudo isso eu tenho em um clube. São as atividades que eu tenho em um clube. Isso é uma forma geral. Eu vou ao clube, ponto. Aí você chega e fala assim, eu torci pelo time do Flamengo. Só que tem o Flamengo futebol, tem o Flamengo handebol, tem o Flamengo basquetebol. Estão começando a entender a diferença quando eu falo clube para o time. Tem uma diferença. Então, turma, ele fala assim, nesse contexto, time-clube constitui um par de hipônimo e hiperônimo. Lembra lá, gente, da fruta? Banana, mamão, pera, morango. Né? Se eu tenho banana, morango, pera, maçã, significa que eu terei o quê? Que eu terei um hipônimo, que no caso seriam frutas. O nome frutas seria o hiperônimo. Então, é exatamente isso. Clube é o hiperônimo e time seria o hipônimo. Então, olha só, gente. Nesse contexto, time e clube constituem um par de hipônimo e hiperônimo? Sim ou não? O vermelho é a resposta. Como a resposta já está aqui, vamos pegar e... Opa. Vamos pegar... Turma, eu só vou adiantar um pouco, estão faltando 10 minutos, né? E vamos discutir e entender mais ou menos como funciona. Então, olha só, turma, eu tenho sim. Time, por ter um sentido mais restrito, que clube funciona como hipônimo dessa palavra. Que, inversamente, tendo sentido mais amplo que time, funciona como hiperônimo. Aqui, gente, está com as palavras bonitinhas, belas, de professor de português.
Mas se você simplesmente chegasse e me explicasse, time tem um sentido mais restrito e clube tem um sentido mais amplo. Ou seja, se time tem um sentido mais restrito, teria um hipônimo, e o clube teria um sentido mais amplo, mais generalizado, teria um exemplo de hipônimo. Tudo bem, turma? Vamos para a próxima. Tem alguém falando, hein? Existe diferença de sentido entre série de problemas e encadeamento de problemas, turma? Sim, existe uma diferença. Então, olha só. Quando eu falo série de problemas, é um conjunto de problemas que estão acontecendo um depois do outro, mas sem relação entre eles. Exemplo, gente, eu estou em casa. Aí eu vou dizer que eu estou em casa, que o gás acabou, que o chuveiro queimou, que o vizinho deu veneno para o cachorro, que a água acabou, que o portão caiu. Isso é uma série de problemas que nada tem a ver com o outro, não está interligado. Diferentemente, se eu falar encadeamento de problemas. Exemplo, um pedreiro vai à sua casa. Aí a sua mãe quer fazer uma reforma, pintar a parede. Aí ela vê que está tendo uma infiltração. Aí o pedreiro vai querer dizer por que está causando aquela infiltração. E depois aquela infiltração vai dar um curto-circuito. Daqui a pouco a casa pega fogo devido àquele curto-circuito. Ou seja, uma coisa gerou outra. Isso é um encadeamento de problemas. Então, no caso, a resposta bonitinha de um professor, né? Série de problemas, conjunto de problemas que acontecem um depois do outro, mas sem relação entre eles. E o encadeamento de problemas seria uma sequência de problemas interligados, um provocando, fazendo acontecer o seguinte, e assim sucessivamente. Tudo bem, turma? Alguma dúvida até aí? Em primeiro ano. Cuba, leia aí para mim, por favor. Aqui. Na crônica Apólogo Brasileiro Sem Véu de Alegoria, de Otônio de Alcântara Machado, os passageiros de um trem, revoltados com as péssimas condições dos vagões, quebram tudo o que havia dentro deles. Leia esta passagem da narrativa. Belém vibrou com a história. Os jornais afixaram cartazes. Era assim o título de um deles. Os passageiros do trem de Maguari amotinaram-se jogando os assentos ao leito da estrada, mas foi substituído porque se prestava à interpretação que feriam de frente o decoro das famílias. Ele leu decoro. Muito bem, Cuba. Obrigado. Turma, então, olha só, decoro, né, turma? Está voltado aos costumes, à moral de uma família, né? Ao caso de não ferir a índole, os pensamentos, a filosofia de uma família ou de algum indivíduo. Então, olha só, turma, nesse texto, o cronista relata os fatos, dando a eles um tom humorístico. O que a frase do cartaz pretendia informar a respeito do incidente. Então, olha só, turma. Isso estava em um cartaz, né? Então, no caso, a frase pretendia informar os leitores que os passageiros tinham jogado os bancos do trem da ferrovia. Os assentos, né, turma? No caso, assento com SS, porque nós sabemos que ainda tem um acento com C que está voltado para grafia, né, para símbolo gráfico, no caso é voltado para acentuação. B. Considerando que decoro significa honradez, decência, explique que interpretação do cartaz feria de frente o decoro das famílias. Então, olha só, gente. A palavra assentos poderia ser interpretada como nádegas, porque eu posso falar assim, sossega o seu assento. O assento, a parte que você se equilibra ao sentar, que seriam as nádegas, né? Vulgarmente, o traseiro, a bunda, o bumbum. O que defenderia a decência das famílias, ou seja, feriria o decoro delas. Você falar com uma pessoa, né, em uma determinada época, hoje em dia não, mas vai depender também da criação e do contexto, né? O grau de intimidade que você tiver com alguém. C. É correto afirmar que o cronista, para criar o efeito de humor, explorou um caso de homonímia? Sim,
ele aproveita a coincidência gráfica e sonora existente entre acento, significando banco, o acento, né, gente? Tanto que vem, vamos sentar, o acento. E acento significando nádegas. Essas duas palavras, por terem a mesma grafia e pronúncia, são homônimas, homófonas. Então, olha só, turma, lembrando que, no caso, homófonas seria o quê? Quando eu tenho a mesma pronúncia, não é isso? Ó, leia o próximo aí para mim, Cuba, por favor. Aqui. Natureza, leia esse texto. Natureza irada. Em 73 depois de Cristo, um poderoso vulcão mudou. Oi? Em 79. É 79, perdão. 79 depois de Cristo, um poderoso vulcão mudou a história de um pequeno balneário romano. Durante um dia inteiro, o Vesúvio lançou ao céu uma chuva de cinzas e rochas que destruiu Pompeia, matando 16 mil pessoas. A erupção soterrou toda a cidade, possibilitando que as construções e as vítimas da tragédia fossem mantidas intactas por mais de 1.600 anos. Em 1749, o local foi acidentalmente reencontrado e tiveram início as escavações arqueológicas que começaram a revelar como era a vida em uma cidade do Império Romano. Turma, olha só, lembram? Isso é importante. Lembrem que isso é importante na aula de redação. Ano passado nós fizemos um trabalho do golfinho. Vocês estão lembrando do golfinho, o mamífero, o cetáceo? Lembram mais ou menos disso? Em redação, então, o que nós usamos? Nós usamos palavras para poder representar algo que está sendo falado, mas sem repetir a mesma palavra. Obrigado, Cuba. Nesse texto, vários conjuntos de palavras e expressões evidenciam relações de equivalência quanto ao sentido, constituindo um dos tipos de sinonímia, sinônimos, que contribuem para a coesão textual e possibilitam a progressão, a continuidade do relato dos acontecimentos. Releia o texto, identifique as palavras ou expressões que funcionam como sinônimas dos seguintes elementos textuais. Então, olha só, turma. O poderoso vulcão. Poderoso vulcão, eu estou me referindo a quê? A Vesúvio, que era o nome. O pequeno balneário romano, eu estou me referindo à cidade, Pompeia, local, cidade do Império Romano. Vocês vejam quantas vezes eu estou me referindo a uma mesma coisa sem repetir. Se bem no primeiro ano que vocês já, graças a Deus, graças à santa gramática, vocês já passaram dessa coisa de ficar repetindo palavras em textos, né? Graças a Deus, isso é tão bom. Então, olha só, chuva de cinza e rochas. No caso, seria erupção. Pessoas, vítimas da tragédia. E tragédia, chuva de cinza e rochas que destruiu Pompeia. A erupção soterrou toda a cidade. Bem, turma, deram para entender aí tudo certinho, tudo direitinho? Sim! Sim. Quem falou sim, gente? Então tá, eu estou vendo o chat aqui, tá? A nossa aula está terminando, nós está faltando menos de 1 minuto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Vocês são muito especiais para todos nós. Cuidem do vovô, da vovó, tá, turma? Cuida do papai e da mamãe. Falam eu te amo para a mamãe e para o papai, tá? Bem bonitinho. Naquele estilo Robson, mãe, eu te amo. Mãe, com você ou sem você, eu sei, né, que eu estarei junto. Aquela linda frase que o Robson nos deu no ano passado. E continuem assim, tá, turma? Suzana, obrigado aí pela sua presença. Fiquem com Deus, turma. E até a próxima. Eu não sei quem é GH, gente. GH voltou. É o Gabriel.